Boa noite a todos. Muito bem, damos graças ao Senhor. Essa última música, ela cai bem para o nosso assunto de hoje à noite, queremos tratar. Peço aos irmãos, então, de antemão, que abram suas Bíblias para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versos 11. Tito 2, verso 11 ao 14. Vamos ler até o 15 para fechar o capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Os irmãos têm visto, eu farei a leitura aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Verso 15, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, Santo Senhor, soberano, Rei eterno, imortal, aquele que é real, aquele que sonda os corações, mentes, intenções, aquele que projetou todas as coisas, tudo está determinado, tudo está conforme a tua vontade, nada foge do teu plano, do teu projeto soberano. Graças te damos porque o Senhor incluiu cada um, ó Deus, dos teus servos, daqueles que estão aqui, daqueles que são chamados, escolhidos por ti, para ser santo, para ser, ó Deus, um povo zeloso, um povo exclusivo, pelo qual o Senhor deseja ser adorado. O Senhor deseja, ó Deus, que esse povo te busque. E graças ao Senhor porque estamos aqui reunidos para adorar, para aprender de ti. Que o nosso coração possa cada dia se deleitar, ó Deus, que a nossa alma possa derramar, ó Deus, diante do teu altar, que os nossos corações estejam repletos de alegria, e que nós possamos sair daqui revigorados, edificados, possamos ser desafiados pela tua palavra, que o Senhor possa, ao teu servo falar, possa transmitir, ó Deus, palavras verdadeiras, palavras que possam, ó Deus, penetrar, então, no coração, ó Deus, de cada um de nós. Possamos sair daqui, ó Deus, com algo mais da tua palavra, e assim o Senhor possa nos abençoar, e assim sejamos edificados para a tua honra e glória. Em nome santo do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Nós sabemos que as cartas que Paulo ele geralmente escreve tem dois cunhos, tem duas linhas. Paulo ele sempre escreve com o propósito, obviamente, de edificar. Paulo sempre escreve com o propósito de ensinar, de trazer elementos doutrinários e trazer elementos práticos. E nessa carta aqui que é escrita, o que ele escreveu a Tito, não é diferente. Paulo ele tem dois elementos aqui, que ele está escrevendo essa carta, ele tem elementos práticos e elementos doutrinários. E é interessante porque que ele sempre aborda esses temas, essas linhas aqui, doutrinário e prático, porque um depende do outro. A prática, ela é importante sim, mas vem primeiro aqui a teologia. Como é que nós podemos aplicar algo que nós não conhecemos? Então, primeiramente, Paulo ele ensina e ele também
aplica essas verdades para que a igreja possa viver de forma que agrada ao Senhor. Então ele escreve essa carta aqui à igreja de Creta, ele escreve a Tito, mas também para que Tito possa ler essa carta aos irmãos, com o propósito de que os irmãos sejam edificados e fundamentados numa boa teologia. Eu sempre digo, e isso é muito importante, graças a Deus aqui também a igreja tem vivido essa prática que eu digo é no sentido de pregar uma boa teologia. Graças a Deus que nós temos um bom pastor aqui no sentido de nos instruir com uma boa teologia, e ao trazer essa boa teologia, ele também, consequentemente, nos ensina boas práticas, como aplicar essa teologia. É muito ruim quando nós encontramos algumas igrejas, eu não vou citar nomes, onde essa prática não há, onde não há uma boa teologia, onde não há uma boa instrução da palavra de Deus, onde não há bons ensinamentos da palavra de Deus. E quando não há um bom ensinamento, uma boa doutrina, a igreja fica muito à mercê de falsos ensinamentos, fica à mercê de uma boa nutrição, a igreja não é bem nutrida. E aqui, nós voltando aqui para ao livro aqui, a carta que é escrita a Tito, nós podemos enxergar Paulo aqui, chamando a atenção, essa carta aqui, primeiramente, ela foi escrita em uma das viagens que Paulo tinha, viagem missionária. Ele escreve primeiro ele planta essa igreja, na sua viagem à Grécia, e ele vai até a ilha de Creta, ele planta essa igreja lá, e ele então, juntamente com Tito, que era um companheiro das suas viagens, em algumas viagens que ele tinha, ele coloca ali Tito como um supervisor, ou podemos dizer assim, como o pastor daquela igreja, para continuar orientando a igreja nas verdades espirituais. Você observar no capítulo 1, verso 5, ele diz um dos propósitos desta carta. Ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, Paulo sabia que ainda havia muitas necessidades na igreja, e ele chama aqui Tito para que Tito possa continuar fortalecendo o coração da igreja com uma boa teologia. Ele chama também a atenção aqui nessa carta a dois problemas que estavam, problemas de forma muito mais, digamos assim, visível. Ele chama a atenção para dois problemas. O problema eram pessoas insubordinadas, pessoas que estavam tendo dificuldade de aceitar a autoridade, talvez, de Tito, estavam vivendo de forma insubmissas. No versículo 10, ele diz aqui, verso 10, do capítulo 1, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Isso era um dos perigos, dos problemas que estavam rondando ali a igreja. Judeus da circuncisão usavam argumentos falsos, uma teologia falsa, mas aqui Paulo ele instrui Tito a continuar. É tanto que no capítulo 2 ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então era necessário que Tito ele permanecesse naquilo que ele aprendeu, e não só permanecesse naquilo que ele aprendeu de Paulo, mas pudesse transmitir isso aos irmãos, para que os irmãos também pudessem se firmar na fé. O segundo problema que tinha aqui nessa igreja era pessoas preguiçosas. Haviam irmãos que estavam vivendo ali na preguiça. O versículo 12 diz assim, do capítulo 1 ainda:
Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então perceba aqui que Tito ele tinha que lidar com esses dois problemas aqui bem mais visíveis. Mas também aqui, Paulo ele observa que a igreja precisava muito, não só de uma boa teologia, mas precisava de prática também. Precisava saber como lidar com as situações. E aí do capítulo 2, do versículo 2 até ao 10, nós podemos observar que Paulo ele chama a atenção de irmãos da igreja. Não só de Tito, que ele vai falar novamente a Tito aqui, mas ele chama a atenção de irmãos da igreja e como esses irmãos eles deveriam se comportar. Ele vai falar sobre os homens idosos, versículo 2. Quanto aos homens idosos, capítulo 2, verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E ele vai falar das mulheres idosas também, verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele dá um exemplo também, ele vai falar aqui a Tito, para que Tito possa ser um bom testemunho para os jovens. Verso 6, quanto aos moços de igual modo, exorta-os. Aqui Paulo fala a Tito para que ele exorte aos jovens, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E ele vai falar também aos servos, aqueles que têm patrões, ele diz: quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivos de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então perceba aqui que Paulo agora ele chama a atenção da igreja para que a igreja então tenha uma atitude aqui diferente, para que os irmãos possam viver de modo diferente, para que a vida da igreja seja ali chacoalhada. Ele vai falar sobre os idosos, sobre as mulheres idosas, os homens idosos, mulheres idosas, vai falar sobre Tito instruir aos jovens, e ele diz, e a ideia é por que Paulo então vai falar sobre tudo isso? Ou, melhor dizendo, como esses irmãos poderiam entender ou dizer, por que eu devo ter essas atitudes, Paulo? É fácil, às vezes, nós lançarmos regras sobre regras para as pessoas. É fácil, talvez, alguém vir para você ou chegar para você e dizer, olha, faça isso, faça aquilo, que Deus manda, e por isso e por aquilo. Mas não trazer um fundamento sólido do porquê que você deve ter uma atitude diferente. Imagine o seguinte, imagine os irmãos perguntando, Paulo, por que devemos mudar nossas atitudes? Por que imagine os velhos perguntando, né? Paulo, por que eu devo ser temperante? Por que eu devo ter atitudes respeitáveis?
Por que eu devo ser sensato? Por que eu devo ser sadio na fé? Por que, Paulo? Imagine as mulheres idosas. Paulo, por que eu devo ser sério no meu proceder? Por que eu devo mudar meu proceder? Por quê? E por aí vai. Por que eu devo mudar o meu jeito de agir, de pensar? Por que eu devo ser uma pessoa sincera, honesta? Por que eu devo ser uma pessoa piedosa? Pergunte aqui, por que eu devo ir para a igreja? Por que eu devo ler a Bíblia? Por que eu não devo mentir? Por que eu não devo mais enganar as pessoas? Essas talvez sejam muitas perguntas que as pessoas ainda hoje, talvez alguns crentes ou muitos crentes podem fazer. Por que isso? Por que aquilo? E a verdade é que Paulo ele dá a resposta, exatamente do versículo 11 até o versículo 14. Nós podemos ver as respostas, ou a resposta principal que Paulo dá a essas perguntas. Lembre que do verso 1 até o verso 10, nós temos atitudes práticas. Nós temos verdades práticas que os irmãos deveriam aplicar e viver essas atitudes. Mas aqui Paulo ele vai fundamentar essas verdades em algo sólido, numa boa teologia. E quando ele fundamenta essas verdades numa boa teologia, primeiro ele dá razão para que os irmãos possam entender que aquilo que eles vão aplicar é de fato algo que deve ser vivido. Então, por isso que no verso 11 ao verso 14, nós podemos identificar a grande verdade pela qual a igreja de Creta poderia aplicar essa verdade. No verso 11, Paulo começa dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pense numa grande verdade aqui. Primeiro, observe que ele faz uma transição. Esse versículo 10 e 11 aqui é uma transição. Versículo 11 é uma transição daquilo que Paulo havia acabado de dizer no verso 1 a 10. Ele diz, olha, como é que vocês podem aplicar, ou como é que vocês podem fundamentar essas verdades? Então ele vai dizer, por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou. Então, a primeira verdade que podemos aprender aqui é que a graça de Deus, ela se manifestou por meio de Jesus Cristo. Isso parece ser uma verdade muito simples para nós, porque nós já entendemos o que Cristo fez, nós já compreendemos as verdades da aplicação, da redenção, do sacrifício de Cristo. Mas eu creio que ainda há pessoas que não compreenderam a profundidade desse sacrifício. E por não compreenderem a profundidade daquilo que Cristo fez, ou daquilo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo, muitas vezes não compreendem, e por não compreenderem, aplicam ou querem viver como se a graça de Deus ainda não tivesse alcançado ela. Ou pelo menos ela, na cabeça dela, Deus me salvou, mas ainda assim, como ela não entendeu profundamente o que aquilo representa, então ela vai viver uma vida, muitas vezes, posso dizer assim, uma vida medíocre. Quando eu falo uma vida medíocre, é a não aplicação das verdades espirituais, de uma maneira prática, de um viver santo. Paulo ele não está exigindo desses irmãos algo sobrenatural, no sentido de que eles não podem aplicar essas verdades na vida deles. Pelo contrário, aqui ele vai falar de coisas naturais. Por exemplo, voltando aqui ao verso 2, verso 2 do capítulo 2, quanto aos homens idosos,
que sejam temperantes, pessoas controladas, pessoas, ele vai dizer, pessoas respeitáveis também, pessoas que se deem valor, pessoas que possam ser respeitadas pelos aqueles que são mais novos, que tomem atitudes de respeito, que não sejam ou idosos ali, que não se dá o respeito. Então, por aí vai, você pensa aqui em coisas que Paulo está dizendo, coisas que são aplicáveis aos nossos dias também, e também para aqueles irmãos. Mas é importante pensar que tudo começa no fundamento da graça de Deus. Fundamento daquilo que Jesus Cristo fez, quando ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou. Pense comigo, não foi você que de alguma forma buscou a Deus. Você não fez nada para se aproximar de Deus, dar um passo e se aproximar de Deus, mas foi Deus, na sua infinita bondade, infinita misericórdia, que resolveu enviar Jesus Cristo. Então não é mérito nosso. A ideia aqui é, irmãos, não é mérito de vocês a graça de Deus. Não é. Vocês não merecem a graça de Deus, mas Deus enviou Jesus Cristo, que se fez verbo e se encarnou. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O 16 diz, porque 1,16, João 1,16 diz, porque todos nós temos recebido de sua plenitude, e graça sobre graça. É maravilhoso isso que João está descrevendo aqui. O que João está descrevendo é que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, derramou abundantemente a sua graça. E não foi de uma maneira mesquinha, mas foi de uma maneira tão grandiosa, que Ele ainda continua a derramar. Ele ainda continua a oferecer essa graça a quantos desejarem, a quantos desejam a salvação. Isso é maravilhoso demais pensar. Em Gálatas 4:4 também diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Verso 5, Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então hoje nós somos adotados por Deus. Deus nos adotou por meio da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós entendemos o padrão da graça de Deus, nós também começamos a entender que devemos viver num padrão de acordo com a graça de Deus. Porque não é mérito nosso. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu grande amor, a sua grande graça por nós. Mais um versículo aqui, Efésios 1:3-5, um texto que foi lido hoje pela manhã, mas é um texto que traz muita doutrina e muitos elementos que podemos aqui aplicar também no texto que foi lido aqui hoje à noite. Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quando
Paulo ele escreve que a graça de Deus se manifestou, primeiramente partiu de Deus e não do homem. Isso já é algo que nós devemos nos alertar quanto a isso, para que nós sempre nos lembremos. Eu não sou merecedor da graça. Você não é merecedor da graça. Nós não somos merecedores dessa graça, mas Deus, na sua infinita bondade, resolveu oferecer o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje ter a liberdade, pudéssemos conhecer melhor o seu poder e as suas maravilhas. Voltando para o nosso texto aqui, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, como é que eu tenho elementos para aplicar essas verdades? Primeiro, lembrar que a graça de Deus, ela me salvou. Jesus Cristo me salvou. Só Ele faz com que eu seja transformado de dentro para fora. Eu sempre tenho conversado com algumas pessoas no trabalho e às vezes as pessoas dizem: rapaz, fulano de tal não vai mudar, ou fulano de tal não tem jeito para ele. Eu sei que muitos aqui já se depararam com essas situações. Alguém dizendo: olha, não tem jeito para fulano. E aí eu às vezes digo: olha, me diga como é que você era antes de aceitar Cristo. Ele vai dizer: eu era assim, assim e assim. Quem foi que lhe transformou? Foi Cristo. Você consegue imaginar onde é que você estaria se Cristo não tivesse te salvado? Se Cristo não tivesse te chamado para perto dele? Já pensou onde é que você estaria? Que lamaçal de trevas, de lama você estaria? Às vezes nós pensamos que são verdades tão simples que nós já conhecemos no nosso dia a dia. Mas se nós parássemos para entender a graça de Deus, a profundidade da graça de Deus, nós viveríamos de modo muito mais diferente. E é isso que Paulo chama a atenção aqui desses irmãos. Ele continua o texto aqui, no verso 11 ainda, ele diz: se manifestou Salvadora a todos os homens. É bom destacar essa parte aqui, essa frase, a todos os homens. Alguns podem até querer argumentar que aqui Paulo está falando de uma salvação universal, ele está falando aqui do universalismo, que todas as pessoas podem ser salvas, porque aqui o texto está dizendo que todos vão ser salvos. É isso que o texto está dizendo? Não. Diz: a todos, a salvação ela se manifestou a todos os homens. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo ele está argumentando que a salvação hoje, ela alcançou a todos os povos. O primeiro sentido é que a salvação alcançou todos os povos, judeus e gentios. Tanto os judeus podem ser salvos quando creem na pessoa de Jesus Cristo, mas também os gentios. E um outro ponto aqui, quando ele diz que a salvação, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, é que também é a ideia de que é abundante a todos, tanto velhos, novos, crianças, adultos. Não existe uma faixa etária específica para que a pessoa seja salva, mas precisa apenas crer no nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João Calvino ele diz assim: a salvação é comum a todos. E isso fica expressamente claro pelo fato de Paulo mencionar os escravos cristãos. No texto aqui nós podemos observar, no verso 9, ele vai falar sobre os servos, os escravos, né, capítulo 2, 9. Isso era uma das indicações que não era só para rico ou para pobre, mas também até mesmo para os escravos, aqueles que viviam de uma condição bem precária. Porém, Paulo, continuando aqui, Paulo não alude aos homens na sua maneira individual, mas destaca classes individuais, ou seja, diferentes categorias
de pessoas. Então, o que João Calvino está querendo apresentar é que não existe uma categoria específica em que Deus vai salvar, mas Deus, Ele salva da maneira como Ele quer, quem Ele quer, seja velho, idoso, novo, pobre, rico. Então essa é a ideia que Paulo está querendo apresentar aqui. No verso 12, vamos continuar aqui, Paulo apresenta uma segunda verdade sobre a graça de Deus. Primeiramente, a graça de Deus, ela se manifestou, ela nos salvou por meio de Jesus Cristo. Mas não só isso, o texto continua dizendo, verso 12 diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vamos até aí. Então temos aqui uma segunda verdade sobre a graça. A graça, além de nos salvar, ela é pedagógica. Ela nos educa e ela nos ensina. Ela nos ensina a quê aqui? O verso diz aí, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Mas aí vem a pergunta, né? O que é impiedade? Como é que nós podemos compreender sobre a impiedade? Para isso, é importante pensar da seguinte forma. Uma pessoa que não tem Cristo, ela é considerada por nós sabemos que essa pessoa ela é uma pessoa ímpia. E aí pergunta, o que é ímpia, né? Vamos lá. É uma pessoa que vive de maneira irreverente, sem apego ou zelo pelas coisas de Deus. Também é uma pessoa que não se deleita em cumprir ou fazer a vontade de Deus. Também é uma pessoa que não tem prazer em Deus. Ela vive do seu próprio modo, sem o temor de Deus, sem a presença atuante de Deus na vida dela. Também é alguém que não tem nenhum compromisso sagrado com as verdades espirituais. O ímpio, ou uma pessoa ímpia, ela se opõe à adoração, ou à verdadeira adoração a Deus. E por último, uma pessoa ímpia, ou uma atitude ímpia, é alguém que é inclinado para o mal. E tem um texto lá em Gênesis 8 e 21, que diz assim, o Senhor sentiu o aroma agradável, isso é numa outra versão, certo? Gênesis 8 e 21 diz, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Aí segue o versículo, mas eu quero destacar essa parte aí, diz, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então, alguém que não tem o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é considerada como ímpia, sem o temor de Deus, ela é irreverente, ela não tem zelo pelas coisas de Deus. Ela é totalmente inclinada para o mal. E aqui, é nesse sentido que o apóstolo ele chama a atenção dos irmãos, sabendo que a graça de Deus ela nos ajuda a renunciar essa impiedade, a não viver de maneira ímpia, a não viver com práticas ímpias. Um coração sempre inclinado para o mal. É isso que o apóstolo aqui chama a atenção, para que os irmãos não, sabendo que tem a graça de Deus, agora não devem mais viver inclinados ao mal. A graça de Deus, ela nos ensina a negar isso e ter prazer nas coisas de Deus.
ele mostra que agora, a graça de Deus nos mostra que agora podemos ter uma reverência santa, ter um temor santo, nos deleitar, ter prazer nas coisas de Deus. No Salmo 1, verso de 1 a 3, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Então perceba aqui o contraste de alguém que está vivendo uma vida ímpia, que anda no conselho dos ímpios. O resultado dessas pessoas, se você for olhar, o resultado dos ímpios é a destruição, é perecer. E o resultado daqueles que têm o prazer no Senhor é crescer, é dar frutos. Eu pergunto para você, você hoje é uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo? Ou você se deleita ainda nos prazeres da sua própria natureza? Continuando aí no nosso texto lá de Tito, volte para lá. Ele continua aqui, mostrando o verso 12 ainda, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A graça também, ela nos educa para que possamos negar as paixões, desejos da nossa carne. William Hendrickson, ele diz que essas paixões mundanas incluem o desejo sexual desordenado, o alcoolismo, o desejo excessivo por possessões materiais e a agressividade. Irmãos, é importante a gente avaliar constantemente, tanto o nosso coração, como também cada irmão deve avaliar a si mesmo. Como é que estão os desejos do nosso coração? Qual é que tem sido mais valorizado? É a busca pela presença de Deus, ou a satisfação, ou o desejo de satisfazer os nossos apetites, as nossas paixões carnais? Qual tem sido o seu viver? Como é que você tem vivido a sua vida diária? Você tem procurado negar as suas paixões? Em 1 Pedro 1,14 ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O cristão, o crente, ele não deve mais ter prazer nessas coisas carnais. Por quê? 2 Coríntios 5:17, os irmãos conhecem bem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Também em João, 1 João 2, 15, 16, 15, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, bem como os seus desejos, as suas concupiscências. E aí ele vai seguindo que o crente ele deve fazer a vontade de Deus. E nós podemos enxergar que esse também era o desejo de Paulo, para que esses irmãos não vivessem inclinados às paixões mundanas, mas entendessem que a graça de Deus também os educaria a viver uma vida
longe das paixões mundanas. E ele continua aqui dizendo, não é? Como então o crente ele pode viver? Como o crente, agora entendendo que ele foi salvo pela graça de Deus, entendendo que ele não mais vive sobre o domínio da impiedade, inclinado às paixões mundanas, como o crente pode viver? De que forma o crente pode viver, ou deve viver? Verso 12 ainda, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aqui temos 3 atitudes, ou 3 maneiras aqui que Paulo destaca. A primeira, uma vida sensata, e essa vida sensata, ela corresponde à sua maneira de andar, ou uma avaliação de si mesmo. É aquilo que em Efésios 5:15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o crente agora, o cristão, e aqui é isso que Paulo deseja que esses irmãos lá em Creta também observem, para que eles possam agora viver de uma maneira cuidadosa. Que eles possam ter cuidado com as suas práticas, com o seu andar, com a maneira de viver, cada passo que eles vão dar, que eles irão dar, eles possam observar. Será que isso está agradando ao Senhor? Será que eu estou sendo irrepreensível nessa atitude? Será que eu estou sendo temperante? Será que as pessoas que estão ao meu redor, elas estão vendo que eu estou sendo um bom cristão? Será que as pessoas conseguem me identificar que eu de fato sou um crente no Senhor Jesus Cristo? E eu pergunto aqui, de uma maneira direta para os irmãos, será que as pessoas ao seu redor, elas conseguem te identificar como um crente verdadeiro? Será que as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa, você que tem parentes descrentes, será que na sua casa você consegue dar um bom testemunho para elas, a ponto que elas consigam identificar a sua fé verdadeira na pessoa de Jesus Cristo? Será que elas são impactadas pelo seu testemunho? Pelo seu testemunho de vida? Ao olhar para você, elas podem dizer, rapaz, meu irmão, meu pai, não sei lá, aquele que tem algum parente aí, será que ela pode identificar você como um crente verdadeiro? Ou que ela muitas vezes pode dizer, Deus tenha misericórdia. E é isso que Paulo aqui chama a atenção, para que esses irmãos tenham um viver sensato, um viver prudente, um viver cuidadoso. Também ele chama a atenção para um outro ponto aqui. Ele diz sensata e justa, né? Sensata, justa. A ideia de justa aqui é a ideia de aplicar a justiça ao próximo. Aplicar a justiça ao próximo é no sentido de ela ser justa com o seu próximo ou nos seus negócios. É importante que o crente ele saiba como andar, ele tenha esse cuidado. E é importante que ele observe também como ele está agindo quanto à sua maneira de ser justo. Maneira justa, a maneira reta de se viver. Olhando para Cristo. Será que você é justo nos seus negócios?
Será que você está aplicando bem a justiça nos seus negócios? Você é justo no que você faz? Você está procurando aplicar isso na sua vida? Em relação ao próximo, você está agindo com integridade? Também isso é outro fator. Podemos observar e dar um bom testemunho. E terceiro aqui, ele diz, sensata, justa e piedosamente. Aqui é em relação a Deus. Agora, como é que está o bom andamento da sua vida? Como é que está o andamento da sua vida com Deus? Quando ele diz piedosamente, aqui está falando da sua relação com Deus, ou do crente com Deus. O crente agora também ele é educado para que ele viva de uma maneira piedosa, de uma maneira santa, de uma maneira em que a comunhão com o Senhor é uma comunhão plena. Uma comunhão de leitura da palavra de Deus, uma comunhão de oração, uma comunhão de devoção, onde até o seu falar, quando as pessoas chegam perto de você, elas conseguem identificar claramente que Deus está presente na sua vida. Por meio do seu falar, por meio da sua comunhão, do seu afeto, seu apego, o prazer de estar junto com o Senhor dia após dia. Não deixe que o pecado atrapalhe isso, não deixe que os problemas com os outros irmãos atrapalhem a sua comunhão com Deus. Mas procure a todo custo viver de forma piedosa. E é isso que Paulo está preocupado. Paulo está preocupado porque ele deseja que a igreja viva de uma maneira a identificar uma vida de comunhão. Abra para Atos, capítulo 2. Irmãos, a comunhão é algo tão interessante que muitas vezes ela contagia aqueles que estão ao redor. A nossa comunhão com Deus, ela é contagiante. Ela é contagiante. No início da igreja, os irmãos aqui, Atos 2 e 42, você vai perceber aqui no início da igreja, irmãos que tinham muitas coisas em comuns. E uma das coisas era a comunhão, obviamente, uns com os outros, mas eu creio que essa comunhão uns com os outros, ela era reflexo da comunhão que eles tinham com Deus. Dificilmente alguém que não está em comunhão com Deus, ela vai ter comunhão, conseguir ter comunhão com o próximo. E aqui você vai perceber como era a vida de uma igreja que tem uma comunhão plena com Deus. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você percebe que a comunhão da igreja aqui, obviamente que quando falamos de uma vida piedosa, é uma comunhão plena com o Senhor, mas essa comunhão plena com o Senhor
Você percebe também, pode aqui identificar, na vida da igreja, ali, os primeiros cristãos, como eles tinham comunhão com Deus, através da oração. E isso era contagiante. Diariamente, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Até mesmo aqueles que estavam fora observando, eles podiam perceber a alegria, o prazer daqueles irmãos em estarem juntos, em terem uma comunhão plena com o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a igreja vive uma piedade, quando a igreja vive uma sinceridade no seu andar com Deus. Nós não estamos falando, eu não estou falando aqui de uma falsa piedade, mas de algo que é vívido, de algo que é claro, que se transmite através das nossas atitudes. Eu não preciso falar, eu fiz isso hoje, eu fiz isso hoje para Deus. Não. Mas quando nós vivemos de uma maneira piedosa, isso se torna muito mais natural na vida do cristão. Se torna muito mais evidente, a ponto das pessoas notarem como nós temos aplicado isso nas nossas vidas. Voltando lá, nós vamos já partindo para nosso encerramento aqui. Então lá para Tito. Verso 13, diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Uma outra coisa aqui, pelo qual os irmãos deveriam ser lembrados, é que a graça de Deus, ela nos traz uma esperança da volta de Cristo. Entender que Cristo não só morreu por nós, mas Ele ressuscitou, Ele está hoje junto ao Pai, mas um dia Ele vai voltar. E Ele diz aqui que nós devemos aguardar, viver uma vida aguardando a presença ou estar na presença do Senhor quando Ele voltar. O que isso implica? Implica que eu devo olhar muito mais para aquilo que está por vir, do que para os problemas que eu passo no dia a dia. Muitas vezes, os irmãos sabem, que nós vivemos tempos difíceis, nossas condições financeiras, saúde precária, e muitos problemas que acontecem no dia a dia. Cada dia os problemas vão mudando, mas sempre existem problemas. Mas quando nós temos uma esperança de que Cristo vai voltar, nós vivemos não a partir desse olhar aqui, mas vivemos a partir de um olhar eterno. Nós vivemos a partir de algo que é muito mais duradouro, de algo que é eterno, que não falha. Quando ele diz, aguardando a bendita esperança, isso traz uma certeza. Bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso ele mostra aqui quando ele diz Deus, ele mostra que o Pai e Deus, Jesus Cristo e Deus, eles são uma pessoa. Para concluir, verso 14 diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso
de boas obras. Aquele que nos chamou é também aquele que nos há de purificar, há de nos remir completamente. Então ele faz um serviço completo. Ele faz um serviço completo, ele não deixa pela metade. Graças a Deus, que sabemos e temos a certeza de que Cristo há de fazer. Ele já faz isso, ele já fez isso no momento em que fomos salvos. Mas, quando partirmos daqui, ele irá completar a obra que ele começou em nós. Ele há de nos redimir completamente e nos purificar, para que nós então possamos fazer aquilo que agrada a ele, como ele diz, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O que ele deseja de nós, nesse momento, é que nós tenhamos zelo pelaquilo que é dele. Se nós somos chamados igreja do Senhor, que nós possamos zelar por esse nome. Que eu e você possamos zelar pelo nome que nós carregamos, o nome de Cristo. Zele por esse nome e viva por esse nome. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor e querido Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu eterno plano. Nós não podemos deixar, ó Deus, de lembrar que nós somos falhos, nós somos pecadores, que fomos escolhidos por Ti, não por mérito nosso, mas para que nós pudéssemos enxergar, ó Deus, quão pecadores nós somos, necessitados do Teu perdão. Nós oramos, ó Deus, e anseiamos pela volta do Senhor. Nós queremos viver, ó Deus, cada dia no aguardo. Ajuda-nos a amadurecer na fé. Dá-nos sabedoria para que possamos viver nesse mundo que jaz do maligno. E ajuda-nos a crescer em comunhão contigo. E nos dá, ó Deus, cada dia mais a Tua misericórdia, porque é o que nós precisamos. Possamos aplicar, ó Deus, essas verdades em nossas vidas e que outras pessoas também sejam, ó Deus, impactadas por meio da nossa vida. Nós possamos dar um bom testemunho. Assim o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Em nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo, que eu te oro. Amém.